Olá, meu nome é Beatriz Neves. Eu tenho um propósito na minha vida que é conhecer muito quem sou eu e o que eu vim fazer aqui nesse mundo. E realmente, logo muito pequena, eu já comecei a sonhar com isso tudo. Quando eu tinha 3 anos de idade, eu lembro que eu tinha 3 anos porque foi justo no dia que o meu bisavô faleceu. E nesse dia, eu subi naquela escadaria ali do casarão dele e olhava para um lado e para o outro, assim, e me fez uma pergunta. Eu queria saber quem sou eu, o que eu estava fazendo aqui nesse mundo e o que é isso tudo. O que é isso tudo? Que rua é essa? Que mundo é esse? Como que é? O que acontece aqui nesse mundo? E eu fui crescendo, a minha mãe sempre falando, fica quieta menina, às vezes ela até me dava uns beliscãozinhos, porque eu perguntava muito, eu queria saber de tudo e ela não sabia como ter resposta para tudo que eu perguntava, e tão pequena ainda. Quando eu fiz 8 anos de idade, eu disse para ela assim, olha, você está me levando na igreja católica, mas eu quero saber o que tem nas outras igrejas. Então eu comecei a participar. Depois do almoço, aos domingos, eu colocava sempre a Bíblia debaixo do braço e ia para as igrejas batistas, conhecer o que tinha lá, o que falava lá também. E ela ficava meio assim, né, perturbada. A mamãe falava, essa menina é doida, assim mesmo. E eu não, estava buscando algo mais. Acho que era muito pouco para mim o que eu estava ouvindo, o que eu estava entendendo. E aí, quando eu fiz 12 anos de idade, já estava estudando, né, numa escola maior, e eu tomei um livro emprestado da mãe de uma amiga minha, que era um livro espírita. Comecei a ler e tal, e ela achou, né, estava debaixo, assim, no meu criado, ela achou, e ela simplesmente falou, que é isso, que você está lendo livro espírita, e a gente é católico e tal. Falei, mãe, eu quero saber de tudo. Eu vou rasgar esse livro, vou queimar. Eu falei, não, você não pode queimar, porque eu não tenho dinheiro para pagar, eu vou devolver e depois eu leio outras coisas. E aí, assim, eu fui buscando, né, a minha identidade, a minha pessoa, quem era eu, quem poderia ser essa pessoa nesse mundo, assim. E eu me casei muito cedo, casei com 17 anos. Foi maravilhoso para mim, eu encontrei uma pessoa maravilhosa, tive 3 filhos maravilhosos e tal. E sempre uma busca muito grande dentro de mim. O mundo não é só isso, tem além disso. Isso aqui é muito pouco. E eu lembro que um dia antes do meu marido vir da praia, e 2 dias depois ele chegou a falecer, eu disse para ele, falei, olha, isso é muito pouco, eu quero muito mais, eu quero estudar, eu quero entender o que é isso. Aí ele olhou para mim e falou, eu quero trabalhar também. Ele falou, você não sabe o tanto que você vai trabalhar a partir do ano que vem, ou melhor, desse ano, porque já era o ano de 92. E aí, 2 dias depois, no outro dia eu levei ele para viajar, né? Ele veio aqui para Valadares. E quando eu estava saindo lá do aeroporto, eu simplesmente percebi que eu não iria mais ver aquelas pessoas que estavam naquele avião. E eles estavam levantando voo e eu estava andando do lado, assim, bem do lado, porque lá em Guarapari era bem próximo à pista do aeroporto, acho que até hoje. Da pista de carro. E eu fui percebendo e sentindo, gente, eu não vou ver mais essas pessoas. Isso eu senti na hora, mas não dei muita importância. Falei, isso é coisa da minha cabeça. Sempre tive essas coisas. E realmente, 2 dias depois, eles faleceram, não todos que estavam, porque meu pai voltou antes para ficar comigo lá em Guarapari. E o Diego, né, foi no avião até Guarapari, no lugar do meu pai. Então, assim, você vai percebendo que você não tem muito controle de nada na vida, não. Que as coisas acontecem por acontecer,
porque não que é destino, mas se você tem uma vida que você leva com entusiasmo, com prazer, com sabedoria, com amor, isso tudo vai ter um retorno muito grande lá na frente. E realmente, assim, eu percebia que eu fui preparada para essa morte dessas pessoas, porque foi me tomado a minha família toda, sabe? A minha segunda mãe, que é a tia Marlene, meu tio, tia Zezé, o Diego, que é filho do Alide e da Alice, e foi uma perda muito grande para todos nós da família, mas principalmente para mim, que estava ligada ali direto. Meu marido, meu primeiro marido, né? E realmente, assim, eu senti aquilo, falei para eles para não irem naquele dia, porque estava havendo muita tempestade, à tarde poderia o avião cair e que eles não fossem, e aí eles saíram e foram. E realmente caiu o avião. Então, assim, eu fui tomada por uma dor muito grande, mas ao mesmo tempo eu me via na obrigação de cuidar. Tinha meus 3 filhos, tinha meu pai e minha mãe também, que sofreram muito, porque meu pai perdeu 2 irmãs, um genro e um cunhado. Não foi fácil para ele também. E tinha os filhos da tia Marlene, né? Sarita, o Douglas, o Diego, que eu também ajudei a cuidar. Foi uma fase muito difícil, mas eu fui crescendo dentro de mim, assim, uma luz muito forte. Eu queria saber por que aquilo tudo aconteceu e fui tendo várias respostas. E com isso tudo acontecendo, eu comecei a estudar espiritualidade. Realmente não existe só esse mundo aqui, existe um mundo muito mais reto e direto que vem de lá. E quando meus filhos já estavam maiores, né? O Jack já estava com 12, 13 anos, 14 anos, o Jota, a Tiessa também. Eu via que, assim, eles ainda sentiam muita falta do pai. E as coisas que foram acontecendo, às vezes eu percebia que eu tinha que me perdoar. Porque eu falava sempre para eles, olha, mamãe não nasceu para ser pai, eu nasci para ser mãe. Eu estou aqui tentando fazer o meu papel de mãe. Então vocês têm que me perdoar, porque ser mãe e também tentar fazer o papel de pai não é tão fácil. Mas eu fui tentando. E nesse tudo que ia acontecendo assim, a minha mãe veio a ter um processo de depressão. Ela ficou 5 anos depressiva, me deu muito assim, foi uma maneira, foi um trabalho, mas foi uma maneira de eu tentar descobrir algo além vida. Porque eu falava, gente, a minha mãe é uma heroína, ela criou os filhos, ela é uma pessoa abençoada, os filhos são ótimos. Não que eu queira me gabar ou gabar meus irmãos, mas nós somos pessoas idôneas, somos pessoas trabalhadoras e tal. E por que disso tudo? E eu fui percebendo que ela não conseguiu se perdoar pelas coisas que ela falava, pelas coisas que ela às vezes exigia do meu pai, e ele não conseguia fazer, então ela não conseguia perdoá-lo. E com isso ela foi, tipo que, se envenenando com aquele, sabe, com aquela dor dela. E realmente 5 anos depois ela veio a falecer. E eu não esqueço que no dia que ela faleceu, assim, eu estava muito sofrida. Muito sofrida, muito sofrida. Eu perdi a minha alma gêmea, assim, de carinho, de amor, de tranquilidade, de sabedoria, que a mamãe era muito sábia. E cobrava muito da gente, mas isso foi muito bom, porque me fez forte. E quando ela veio a falecer, eu falei, olha, mãe, agora eu quero saber tudo que está por trás dessa doença, dessa coisa que você teve. E realmente ela foi, sabe, me iluminando, me buscando, assim, eu buscando
E ela foi me iluminando, me ajudando. E quando eu me percebi assim, já com 2 anos estudando sobre o que era espiritualidade, o que era depressão, o que acontecia com a pessoa, por que a pessoa às vezes se definha, sabe, naquele sofrimento, naquela dor. É uma dor imperdível, uma dor que ultrapassa o ser humano, ultrapassa a alma do ser humano. E aí, meu filho veio a falecer com 20 anos de idade, num acidente de carro. E quando isso aconteceu, eu falei, gente, e agora? O que é isso tudo? Tá, esse menino aqui, assim, cheio de vida, cheio de saúde, e agora vai embora. Tanto que o meu pai ainda falou, ai, Beatriz, quem tinha que ter ido era eu. Porque eu sou muito mais velho. Quantas vezes eu bati o carro? Então eu falei, pois é, mas não era o momento. O momento agora era dele. E eu me vi assim, de novo, pela 3ª vez, né, ou 4ª ou 5ª, sem chão. Porque eu tinha uma dor e tinha que ainda curá-lo. Porque ele sofreu muito, porque uma morte repentina, quando um jovem é tirado, né, desse mundo aqui, desse mundano aqui, não é tão fácil, tão simples assim. E realmente, assim, eu falei, agora é a hora de saber mais. E realmente, assim, eu me via, né, ele andava sempre junto de mim, ele sempre estava presente, pedindo ajuda. E às vezes eu falava, eu vou te ajudar, mas não sabia como. E eu fui conversando com ele, conversando com Deus e conversando como que seria. E realmente, assim, ele foi sentindo que ele precisava ser tratado e ir embora, e cuidar do tempo dele. O tempo dele aqui na Terra já tinha passado, mas tinha um tempo muito melhor. E realmente eu consegui. Foi bom. E com isso tudo, sabe, eu fui ficando, assim, tendo a certeza de que isso aqui é muito pouco. E busquei. Cheguei uma vez até para Luciana Sabino, falei, Luciana, eu não quero mais você. Chega de mulher na vida dos meus filhos. Agora eu quero um homem para cuidar do meu filho. Tem o JR e eu preciso cuidar dele. E ela falou, tem sim, tem um professor meu, Elemar, em Belo Horizonte, e eu vou estar ligando para ele, vou marcar. Eu falei, talvez você consiga até amanhã, porque assim, eu quero saber o que é. O que é isso tudo, né? E um homem, sim, que tenha mais o poder dessas coisas de entendimento para poder passar para ele. E realmente, ela ligou para o Elemar, ele tinha um horário 7 horas da manhã, eu peguei um ônibus da meia-noite aqui, um leito, eu e ele, e fomos para lá. Em Belo Horizonte, chegamos lá, fomos direto para lá. Cheguei, ele recebeu a gente com o maior carinho do mundo. Nós ficamos lá até umas 2, 3 horas conversando com ele. Foi muito bom. Eu já deixei meu filho em Belo Horizonte. Ele falou, Beatriz, deixa ele aqui, arranja um apartamento aqui perto. Eu arrumei e tal. E vim embora. 2 dias, 3 dias depois. Eu sei que meu filho sofreu muito, foi muito difícil, porque meu filho era apaixonado pelo irmão, eles dois eram um em carne, eles dormiam na mesma cama. E eu sofria de cá e ele sofria de lá. Mas eu tinha minha filha, que eu tinha que cuidar, eu tinha meu marido, Ivan, que eu tinha que estar junto. E, inclusive, ele foi uma pessoa que, assim, sabe aquela hora que você está sozinha, e você está chorando, e você está triste, e está difícil? Ele me dava um abraço por trás, me dava um beijo no rosto, e tudo bem, vamos caminhar. E aí, de 15 dias, né, eu ia a Belo Horizonte, chegava lá, ficava com o JR, às vezes fazia curso com ele, né, era o curso de Reiki, era o curso de shiatsu, era o curso de cristal.
Era, sabe, vários cursos nós fomos fazendo, eu e ele juntos, a Tiesa também participava, e de 15 em 15 dias ele via. E assim nós fomos, sabe? E chegou o outro ano, a Tiesa foi embora também para Belo Horizonte, porque ela passou no vestibular para medicina e foi embora com 17 anos. E foi maravilhoso, né? A Tiesa é uma menina, um exemplo de vida, uma menina que com 4 anos perdeu o pai. E eu disse para ela, filha, a mamãe precisa de falar uma coisa para você, porque ela sempre perguntava todos os dias pelo pai dela. E não era fácil para mim, eu aguentei assim 1 mês, 2 meses e tal, falando, espera que o papai vai chegar, ele está viajando, ele chega. E ela falava, eu sinto falta dele, eu quero morder a orelha dele, porque ela sempre mordia a orelha dele quando ele chegava. E eu ficava com ciúmes, porque eu falava assim, olha, você me conheceu primeiro que ela. Então assim, ela veio de mim. Então, você, primeiro eu, depois ela. Mas era um ciúme bom, um ciúme assim de amor. E eu fui crescendo nisso tudo, né? Conseguindo. Lemar, nós fomos aprendendo umas coisas com Lemar, trabalhando e tal. E quando foi no outro ano, o JR, meu sonho, meu filho maravilhoso, amo demais. Esse cara é um menino que me ensinou muita coisa. E tem me ensinado ainda muita coisa. Mas ele me liga um dia e fala assim, mãe, você lembra a minha namorada, Cleísa? Eu falei, sei, você lembra daquele cisto? Aquele cisto é um bebê. Ele estava com 17 anos de idade. Eu falei, um bebê? Olha, pelo visto eu vou ter que dar 2 voltas na ilha, porque eu não acredito que eu vou virar avó. Mas foi uma coisa maravilhosa. Aqui, mas eu não vou falar pro Ivan, tá? Você liga para ele e fala. Aí ele, tá bom, mãe, eu vou ligar. Aí eu liguei para minha irmã, né, Nicoleta, falei, Nica, eu vou ter que dar 2 voltas na ilha. Aí ela, você vai ficar avó? Eu, sim. E foi maravilhoso, sabe? O Ian na nossa vida foi assim, foi uma dádiva, sabe? Era um filho que foi escolhido pelo meu filho, assim, ele quis esse filho. E o Ian veio para nutrir a nossa família de amor, de carinho, não para ficar no lugar do Jack, porque o Jack viveu o seu tempo. E eu jamais quis ser mãe do Ian, porque eu fui mãezona, eu sempre criei meus filhos, eu eduquei meus filhos. Tudo que eu fiz com carinho, com amor, amamentei meus filhos durante 1 ano e tanto cada um. Eu senti esse amor de mãe sempre. Eu sempre vou ser mãe. Eu tenho o maior prazer de ser mãe. Eu não quero tá dizendo, meus filhos são velhos e eu não vou cuidar. Até eu morrer, eu vou cuidar deles. Eu nasci para ser mãe, amo ser mãe, mas não é só mãe deles, não. Às vezes eu sou um pouquinho mãe das minhas amigas, um pouquinho mãe das minhas irmãs, um pouquinho mãe de mim mesma, um pouquinho mãe do meu marido. Isso é muito bom, eu gosto. E é um prazer, né, você ter esse carinho de mãe. Eu amo amar. Eu acho que a vida é amor, é uma precisão de tempo que a gente não liberta se a gente não amar. Quando você ama, você deixa o outro livre. Você aprende, você conhece o que é o amor, aí você consegue se livrar disso, de ter esse acesso de controle. A vida não é controlar, é amar. Você ama e deixa livre. Se não for seu, se for embora, é porque não era para ser seu. Igual o Jack foi, o tempo dele. E eu consegui acessar isso tudo, assim, no amor divino. Eu sempre falei, olha, eu às vezes conversava, sabe, assim, comigo mesmo. Peraí, onde que eu errei?
Onde que foi que eu errei? O que eu fiz de errado? Eu sei que eu errei várias vezes, como mãe, como irmã, como esposa, mas principalmente como mãe com relação ao Jack. Eu falei, gente, eu preciso me perdoar. Só assim vou conseguir andar para frente. Porque se você fica lembrando daquelas lembranças, daquelas coisas, eu devia fazer isso, ou fazer aquilo, ou deixei de fazer aquilo, sabe? Essas coisas vai te puxando para trás, vai te levando por um tempo que não é seu. Eu precisava caminhar para frente. E aí eu falei, filho, sinto muito, eu te perdoo e também me perdoo. Você lembra daquelas rosas que você roubava no vizinho e vinha trazer para mim quando a mamãe brigava com você, quando a mamãe deixava você de castigo e eu chegava lá no meu banheiro, estava assim no espelho, um bilhetinho com meu batom novinho. Você gastava ele todo escrevendo no espelho. E uma rosa. Obrigada, filho, por ter sido sua mãe. Eu agradeço todos os dias. Eu aprendi demais com a sua morte. A sua morte foi uma escola para mim. Uma escola maravilhosa. Foi assim, sabe, eu acho que eu fiz PhD com a sua morte. Foi muito bom, foi muito maravilhoso ter sido sua mãe. E eu errei, você errou e nós erramos juntos. E eu me perdoei, consegui andar para frente. Chega um dia que você fala assim, ó, eu me perdoo, pronto, e anda para frente. Fique tranquilo. A gente precisa ter essa tranquilidade na vida, sabe? Esse sabor assim de ter sede, de vontade de aprender. E eu peço todos os dias, eu quero saber o que é isso. Tudo que acontece na minha vida, o que é isso? Como funciona isso? E vem. No outro dia de manhã, 3 horas da manhã normalmente, que eu acordo, 4 horas, vem tudo. Normalmente eu durmo muito pouco. Eu acho que a pessoa que dorme 8, 9, 10 horas é uma perda de tempo, porque você dorme 1/3 da sua vida. Eu prefiro dormir menos, estudar mais, estudar sobre a vida, estudar sobre o ser humano, estudar quem sou eu, meditar, sonhar. Às vezes eu acordo, fico ali, caminhando na grama, pensando na vida, choro calada, choro sozinha, chamo o Ivan, a gente chora junto, a gente ri junto e a gente aprende, é pedindo. Se você pede, tudo que você pede vem, tudo. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que pede e com o que fala, e principalmente com o que sente, porque falar e sentir é um poder muito grande. E cuidado, porque vai acontecer. Então melhor a gente sentir e falar daquilo que a gente quer de melhor, porque o outro é o outro. Quando a pessoa às vezes fala assim com você, pisa em você, xinga você, faz de você gato e sapato, ele está te dando um presente. Mas se você não recebe, o presente ficou para ele. É claro que você vai sentir. Nós somos seres humanos, a gente está aqui. A gente tem que ter sentimento, chorar, rir de raiva, ter ódio. Eu adoro a raiva e o ódio, sabe por quê? Rapidinho, quando você, sabe, coloca o amor, coloca assim, vê, transforma isso, trabalha isso para o amor. Pode xingar, você é humana, falar as coisas, mas transforma isso no amor. É maravilhoso, é lindo. Então eu fui conhecendo essas coisas, fui aprendendo com Elemar, fui aprendendo com o JR, com a Tiessa, que era a vida. Eu acho que quem é mãe, assim, claro que tem os relacionamentos, né? Irmão, marido, mas mãe, quando você é mãe mesmo, é que você aprende como que a vida é bela,
como que dentro de você nasce um ser, transforma em um ser. Coisas tão pequenas, sabe? Uma sementinha que vira uma evolução, que transborda. Tem um monte de coisa que faz você chorar, que faz você ficar triste, que faz você rir. Mas é um ser que você criou, que saiu de dentro de você. Muito maravilhoso. Ser mãe é muito bom, muito gostoso. E assim eu conheci, através do JR, o Patrick Zeigler, nosso professor, amigo, né, um historiador, um mestre, e o Elemar, né, também o nosso mestre dos cristais, que trouxe ele para Belo Horizonte, e eu fui conhecer a energia do Seiken, a energia do Egito, onde que ele acessou dentro, né, das pirâmides. E foi maravilhoso, porque foi tão rápido, com 2 horas de curso que a gente estava em Belo Horizonte, eu já tinha acessado essa energia, já estava vibrando toda, sentindo essa energia maravilhosa. É claro que é uma energia que às vezes dói muito, assim, você trabalha muito, porque você vai naquele mais profundo daquilo que você está precisando ser trabalhado. E às vezes as coisas, né, não são tão fáceis na vida. Aí você lava aquilo ali, sabe? Eu às vezes falo que a energia Seiken, a energia de luz, eu vejo muito, eu gosto de comparar com um copo de óleo, sabe? Sujo assim, sabe aquele copo cheio de óleo mesmo. Aí você pega aquele copo e joga fora aquele óleo. O copo ainda continua sujo, não? Sim. Aí você vai e passa água nesse copo. O copo ainda está sujo, tá? Não tá? Realmente. Aí você vai lá nas profundezas desse copo e lava com sabãozinho, com tudo, vai lavando. Vai mais profundo naquilo ali e aí você passa uma água. Agora sim, o copo está limpo para receber mais água, para receber um café, para receber algo. Assim somos nós, sabe? Quando você trabalha essa energia Seiken em você, essa energia do amor, das profundezas, das coisas que se consegue lavar, limpar, perdoar, você consegue ter gratidão, você está limpo, sabe? Para receber amor, para receber ternura, para você poder dar amor, porque você só dá aquilo que está sobrando em você. Então, melhor dar amor, buscar esse amor, buscar o amor nas pessoas e emanar também, sabe? Sempre quando eu falo da física quântica, eu falo muito disso, esse emanar. Quando você vai falar de alguém ou fazer alguma coisa com alguém, ou, sabe, comentar alguma coisa de alguém, faça o bem. Manda para ele, porque vai bater nele, vai duplicar e voltar. Então, melhor fazer o bem, falar o bem do outro. Assim eu conheci, né, esse trabalho de terapia, porque eu fui trabalhando essas coisas em mim e nos meus filhos. E é maravilhoso quando você sente que o amor prevalece em tudo. Hoje mesmo eu estou aqui, ó, com a pulseirinha do amor e do perdão. Normalmente eu tenho outra aqui, mas eu sempre fico dando, sabe? Essa pulseira, essa terceira pulseira, ela é maravilhosa. Ela tem escrito assim, Deus em mim. Normalmente quando eu levanto de manhã eu falo, ai, Deus em mim. Aqui quem vai trabalhar é Deus. Então, Deus em mim. Deixa Deus agir dentro de você. Sabe uma das coisas mais lindas do mundo? É quando você sente Deus dentro de você. É quando você vê Deus no seu pai. Não importa quem ele seja. Deus tem que ser superior em todas as pessoas, em todo o ser humano. Então, procure Deus nas pessoas. Eu estou aqui. Gostaria muito
de passar um pouquinho disso para vocês. Acho que foi bom. E amor prevalece em tudo, perdão em primeiro lugar. Então eu trabalho sempre com amor, perdão e gratidão. Diga muito obrigado, diga gratidão a tudo na vida. Assim você vai alcançar a sua pessoa, a sua essência, o amor em si próprio. Assim seja para todo sempre. Assim seja.